Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Astronomia Geral. Nas aulas anteriores discutimos como observar o céu, o que acontece com os astros, as estrelas, os planetas, o Sol, a Lua, quando enxergamos o céu. Nesse capítulo, nos vamos a focar mais nas propriedades da Terra e da Lua, ou seja, vamos nos concentrar no nosso sistema. A Terra, como já temos visto, ela tem uma dinâmica muito complexa, certo? Tem muitos movimentos que fazem parte dos movimentos da Terra. Por exemplo, temos o movimento de translação ao redor do Sol, temos o movimento de rotação e temos aqueles movimentos também relacionados com o eixo de rotação da Terra. Esses movimentos definem o que a gente utiliza como tempo. Então, por exemplo, os segundos, minutos, horas e até o dia estão definidos todos em termos da rotação da Terra. Já a semana e o mês estão definidos em termos da rotação, do movimento da Lua ao redor da Terra. Finalmente, o ano se deve à revolução da Terra ao redor do Sol, certo? Mas como que temos evidência desses movimentos? Como podemos demonstrar cientificamente que esses movimentos acontecem? Esse filminho que eu escolhi aqui para apresentar para vocês, eu peguei do YouTube, e ele mostra uma imagem onde as estrelas são capturadas em movimento, ou seja, fotografias de longa exposição. Se observamos para o leste, por exemplo, como o caso da imagem de agora, o que vamos ver são os astros subindo, aparecendo no firmamento, correto? O que aconteceria então se enxergarmos em outras direções? Vamos ver. Aquela imagem aqui nos mostra as estrelas e também a Via Láctea, certo? Se enxergamos para o norte, veja o que vai acontecer. Vamos enxergar os astros todos andando desde onde eles saem, no oriente para ocidente. Correto? Finalmente, vamos ver se enxergamos para o sul o movimento contrário, não é? Mas então, de fato, quando vemos a esfera celeste girando para oeste, isso serve por si só para mostrar que a Terra está girando na direção leste. Será que isso é assim? Será que essa é a única evidência? É uma boa pergunta que vocês que vocês podem responder. Para demonstrar esses movimentos da Terra, inicialmente o movimento de rotação da Terra, vamos precisar do efeito de Coriolis, ou da força de Coriolis. A força de Coriolis foi estudada por Gustave Coriolis, cientista francês, no século XVIII, XIX. E essa é uma força fictícia que aparece quando um objeto se movimenta em um sistema de referência que se encontra girando respeito a um observador inercial. Um exemplo disso é o movimento quando vocês estão num carrossel de uma feira. Então, lançam um objeto. Aparentemente, se vocês caminham em uma direção, o seu percurso vai ser uma linha reta, mas para um observador que está fora do carrossel, o percurso vai ser um movimento em arco, como se vê na parte de baixo dessa figura. Existe um deslocamento do movimento em alguma direção. Como que podemos explicar esse fenômeno? Então, o efeito de Coriolis, vou explicar aqui a partir desse exemplo, o mesmo exemplo que está lá em cima, que é um exemplo particular, e depois vou generalizar a equação para a força de Coriolis, ou para a aceleração de Coriolis, de modo geral, certo? Então, vou querer explicar o movimento de um objeto que parte do ponto A ao ponto B, nessa figura que vocês estão vendo. A velocidade do objeto está apontando para a sua direita e é a variação do espaço como função do tempo, ou seja, dr vezes dividido por dt, certo? O deslocamento do alvo, veja, esse sistema se encontra girando com uma velocidade angular ômega. O deslocamento do alvo vai ser esse ds, o alvo B, vai se deslocar
um tanto ds. E ds está dado por dr, o tamanho do percurso, multiplicado pelo ângulo que se deslocou, que é dθ. Correto. Então, eu posso substituir esse dr em ds, pelo dr que está na primeira equação. Dr seria v dt. Então, substituindo, ds seria v dt, ômega dt, que seria dt, tá certo? E isso me vai dar velocidade, ômega e dt ao quadrado. Quando eu utilizo a lei de Newton, a segunda lei de Newton para um movimento acelerado, o percurso que um objeto percorre, percurso ds, em um tempo dt, está dado pela expressão ds igual a aceleração por tempo ao quadrado dividido 2. Vou substituir aqui o que eu tenho na equação lá em cima, simplesmente vou fazer uma comparação e consigo encontrar que a aceleração é dada por 2 vezes a velocidade vezes ômega, que é a velocidade angular de rotação. Veja, então, quanto mais rápido o objeto se está deslocando, maior é a aceleração. Quanto mais rápida é a rotação, maior é a aceleração, certo? Generalizando, então, temos que a aceleração de Coriolis é 2 vezes a velocidade vetor à rotação. Como posso, então, encontrar na figura aqui para onde aponta a força de Coriolis, ou a aceleração de Coriolis? A força vai no mesmo sentido da aceleração. Veja, a velocidade aponta para a direita. A rotação, se a rotação está no sentido anti-horário, apontaria saindo da Terra. E, então, eu posso fazer a regra da mão direita entre a velocidade e a rotação, e vou ter, meu dedão vai apontar na direção da aceleração. A aceleração está indo para baixo. Então, esse objeto vai ter um percurso deslocado para baixo, na direção negativa do eixo Y, nessa figura. Vamos ver uma imagem que mostra como se aplica isso na Terra e como podemos ver que a Terra é girando, porque há fenômenos naturais que nos mostram a ação da Terra, do efeito de Coriolis, né? Ou da força de Coriolis. E o fenômeno mais claro, onde isso acontece e se vê, são esses furacões, ou pequenos tornados, ou até os grandes furacões que se formam no Atlântico. No hemisfério norte, eles têm um movimento anti-horário, e no hemisfério sul eles têm movimento horário. Por que esse movimento? Por causa do efeito de Coriolis, por causa da força de Coriolis. Vamos ver isso com um pouquinho mais de detalhe, né? Aqui diz que é um fenômeno que faz que os fluidos mudem seu percurso, curvem seu percurso, quando estão acima da superfície da Terra. Mas não acontece só com fluidos, também acontece com objetos que estão fora do chão, certo? Por exemplo, foguetes. Então, esse é o movimento de rotação da Terra. E se vocês estão localizados no equador terrestre, se um objeto está localizado no equador terrestre, a velocidade tangencial, que vai ser ômega-r, vai ser bem maior que a velocidade tangencial que alguém que está no polo, porque o r é maior, correto? Então, imaginem que vocês se encontram nesse ponto onde está a estrela e lançam um avião. Se não existe rotação nesse sistema, o avião vai continuar em linha reta. No entanto, se existe uma rotação, esse objeto que é lançado na direção norte, ele vai ter uma velocidade na direção este, certo? Na direção leste, perdão. E essa velocidade vai fazer que o objeto se curve para a direita. Muito bem. Quando enxergamos o mesmo fenômeno no hemisfério sul, o objeto que sai do equador, ele vai virar para a esquerda. Por quê? Porque ele tem uma velocidade maior que a latitude aonde ele está pousando. Isso faz com que os furacões tenham esse movimento. O que são os furacões? No centro existe uma região de baixa pressão e fora existe uma pressão maior. Então, todo o movimento está puxando para dentro, está puxando o material para dentro. Esse é o olho do furacão e esse é o movimento do material. Só que se está no hemisfério norte, então essa seta que vai para o norte se vira para a direita, a que vem de norte para o sul vira para a direita, e assim sucessivamente, todos os movimentos vão formar esse tipo de movimento em conjunto.
ou seja, um sentido anti-horário. Se estou no hemisfério sul, a força de Coriolis vai virar para a esquerda, cada uma dessas setas vai sofrer essa força e o movimento vai aparecer na direção horária. Essa é a primeira evidência de que a Terra está girando, o fato de observarmos esses fenômenos que não aconteceriam se não existisse uma rotação do sistema terrestre, certo? O segundo fenômeno também está relacionado com o efeito de Coriolis, só que é medido em um cenário menor. E se conhece como pêndulo de Foucault. Jean-Bernard Léon Foucault realizou esse experimento no Panteão de Paris. Ele pendurou um pêndulo muito grande, de 60 metros e quase 30 quilogramas de massa. Em 1985 fez esse experimento e ele percebeu que o plano de oscilação do pêndulo começa a girar. Se está no hemisfério norte, eles estavam no hemisfério norte, o plano de oscilação gira no sentido horário. Se está no hemisfério sul, esse plano vai girar no sentido anti-horário. Se a Terra não girasse, o plano de oscilação do pêndulo permaneceria imóvel, pois as forças presentes, tensão e gravidade, permanecem no plano da oscilação. No equador terrestre acontece o mesmo fenômeno. Se temos um pêndulo oscilando exatamente no plano do equador, a força de Coriolis, junto com as velocidades daquela massa, vai gerar uma força que não se encontra em nenhuma direção perpendicular ao movimento. Ou seja, o movimento não vai mudar de direção. Certo? O movimento do pêndulo, então, se deve a essa força de Coriolis e sua dinâmica pode ser a dinâmica completa, pode ser escrita ou descrita, incluindo a aceleração de Coriolis nas equações de movimento desse pêndulo. A gente não vai fazer isso, com certeza vocês vão fazer isso em outros de seus cursos, mas veja, então, no Polo Norte, se estamos bem no Polo Norte, esse pêndulo, o plano do pêndulo, gira com um período de 23 horas e 56 minutos. Esse é o dia sideral, lembrem-se, né? Exatamente o período de rotação da Terra. Se estamos em uma latitude diferente ao polo, então vou ter que ômega seno de θ, onde θ é a latitude onde estou localizado, vai ser 2π dividido o período de rotação da Terra, certo? Ou seja, vai ser 2π dividido 23 horas e 56 minutos. E então, o período vão ser essas 23 horas dividido o seno do ângulo da latitude onde está localizado. Por exemplo, aquele pêndulo de Foucault em Paris teve um período de rotação do plano, o plano deu uma volta completa em aproximadamente 31 horas. Finalmente, existe mais um fenômeno que nos demonstra que a Terra está girando. E esse fenômeno é o achatamento da Terra, porque o equador da Terra parece mais avultado que os polos, certo? Então, a Terra, o Sol, os planetas, se comportam em grande escala como se eles fossem um fluido. E a rotação provoca o aumento do diâmetro equatorial. Veja, na Terra, o raio da Terra no polo é 6.356,8 quilômetros. Já no Equador, é 6.378,2 quilômetros, ou seja, é maior no Equador. Há uma diferença de 21 quilômetros entre o Equador, o raio da Terra entre o Equador e o polo, certo? Por que se dá esse fenômeno? Se dá também por uma outra força fictícia que se chama força centrífuga. A imagem à direita me permite entender como funciona a força centrífuga, como a força centrífuga gera esse efeito. Se vocês estão na superfície da Terra e estão girando em uma latitude como esse ponto que eu estou apontando aqui com o meu mouse, a força centrífuga vai querer tirar vocês para fora do seu plano de movimento. O plano de movimento é esse plano, nessa região. Então, se a força centrífuga aponta nessa direção, vai existir a força de gravidade que aponta na direção do centro da Terra, e a força centrífuga vai ter uma componente que equilibra essa força de gravidade. É essa componente aqui, mas veja, também existe esta outra componente que vai apontar para o Equador, certo? Então,
fluido em grande escala, que é um planeta, vai tender a se movimentar na direção do Equador. O mesmo acontece no hemisfério sul, vai tender a se movimentar para o Equador. Quando que isso para? Isso para quando existe essa deformação que se mostra por essa linha tracejada aqui, e nesse momento, essa força para o Equador, o vetor força centrífuga, vai deixar de ter aquela componente dirigida para o Equador, devido a essa deformação, certo? Bom, então temos três fenômenos que nos permitem demonstrar que a Terra está girando. O primeiro, o efeito de Coriolis sobre os gases da nossa atmosfera. O segundo, o efeito de Coriolis sobre o pêndulo, o chamado pêndulo de Foucault. E o terceiro, o achatamento da Terra. Agora queremos ver quais evidências podemos ter da revolução da Terra ao redor do Sol. A primeira evidência é um fenômeno que se conhece como aberração da luz. Imagine um dia de chuva. Se você está, vamos supor que não exista vento, você está quieto com um guarda-chuva, a chuva vai cair verticalmente na sua direção. Mas se você se desloca em uma direção, você vai ter que inclinar ligeiramente seu guarda-chuva para que a chuva não caia em você. Parece que a chuva está caindo de forma inclinada. Não é a chuva que cai de forma inclinada, é você que se desloca. Quanto mais rápido você se desloca, maior parece ser a inclinação da chuva. O mesmo acontece com a luz das estrelas. Se a Terra não tivesse aquele movimento de translação ao redor do Sol, uma estrelinha que está lá distante, eu enxergaria ela com um determinado ângulo, que é esse ângulo θ. Mas como a Terra está se deslocando, eu tenho que mudar a direção do meu telescópio por um ligeiro ângulo, que vai ser a diferença entre θ e φ, para eu conseguir capturar a luz dessa estrela. Mais uma vez, a seguinte transparência me vai mostrar como funciona esse fenômeno. Esse é o telescópio e aqui eu tenho uma estrela fixa, certo? Se não existe movimento do telescópio, beleza, eu consigo capturar a luz da estrela. Se a estrela está em outro ponto no horizonte, o mesmo acontece, consigo capturar a luz da estrela. Se a estrela se desloca, eu consigo capturar a luz da estrela. Mas esse movimento é muito difícil, isso não acontece, certo? Porque as estrelas são pontos fixos. Agora é interessante quando o observador se desloca. Então veja o que acontece com a luz. Ela não consegue chegar até a parte final, até o sensor do meu telescópio. Se eu inclino ligeiramente meu telescópio, ela consegue chegar até esse ponto. Então veja, existe um ângulo e vai existir uma posição virtual ou aparente dessa estrela, para a qual eu vou conseguir capturar a luz. E vou ter um pequeno ângulo que vai depender tanto da velocidade do observador, tanto da velocidade da luz que está viajando, certo? Então, esse pequeno ângulo eu consigo medir. James Bradley, veja, isso foi no século XVIII, ele descobriu a aberração da luz. E descobriu que depende, então, tanto da velocidade do observador quanto da velocidade da luz. E existe um ângulo entre esses dois vetores, certo? A tangente desse ângulo vai ser o cateto oposto, que vai ser a velocidade, dividido o cateto adyacente, que vai ser a velocidade da luz, né? A velocidade de translação da Terra dividido a velocidade da luz. O ângulo vai mudar entre 20 e menos 20,49, dependendo em que época do ano eu me encontro, e como se mostra nessa figura aqui à direita. Veja que em um momento estou me dirigindo de esquerda para a direita e em outro momento de direita para a esquerda. Então eu vou ter que mudar essa direção, esse ângulo, para corrigir a aberração da luz. E o mais interessante de tudo é que usando esse ângulo e a velocidade da luz, eu consigo medir a velocidade de translação da Terra. Então, o que eu teria seria a velocidade de translação da Terra vai ser igual ao ângulo que eu precisei modificar no meu telescópio para capturar a luz, vezes a velocidade da luz. Esse ângulo aqui de 20,49 graus pode ser expressado em radianes, esse é o ângulo em radianes, e a velocidade da luz 3 vezes 10 a 5 km por segundo. Isso me dá uma velocidade de translação
de 29,8 quilômetros por segundo, que é exatamente a velocidade de translação da Terra. Vocês podem fazer a conta. A Terra dá uma volta, uma revolução ao redor do Sol em um ano. A que velocidade isso corresponde em quilômetros por segundo? O segundo efeito que me permite determinar ou saber ou demonstrar que a Terra se está movimentando com relação ao Sol é o efeito Doppler. O efeito Doppler é um fenômeno que a gente vivencia cotidianamente quando se escuta um barulho de um objeto na rua e esse objeto se está movimentando. Por exemplo, uma ambulância. Quando ela se aproxima, vocês conseguem sentir uma variação da frequência do som. E quando ela se afasta, conseguem perceber uma outra variação da frequência do som. Isso se chama efeito Doppler. O mesmo acontece com as ondas de luz. Então, se a fonte luminosa está se afastando, vocês vão ver que a frequência muda para as frequências do vermelho, certo? Então, e se a fonte luminosa está se aproximando, vocês vão ver que a frequência muda para a frequência do azul. Mudar para a frequência do azul significa aumentar a frequência ou diminuir o comprimento de onda. Mudar para o vermelho, ou como normalmente se conhece como redshift, significa que o comprimento de onda está aumentando, certo? A variação da frequência de um feixe de luz que foi emitido a uma determinada frequência lambda zero. Qual é lambda zero, né? Fazendo um parênteses. Lambda zero é a frequência, lambda zero não é uma frequência, é um comprimento. É o comprimento de onda natural da emissão. Natural por quê? Porque corresponde aos níveis de energia dos átomos que estão emitindo essa radiação, como a gente irá verificar em próximas aulas. Então, a variação no comprimento de onda, eu posso expressar também essa equação em termos da frequência. A variação do comprimento de onda com respeito ao comprimento natural pode ser demonstrado que é igual a V sobre C, certo? Onde V é a velocidade do objeto que está emitindo, ou então do objeto que está recebendo, certo? Eu posso mudar de sistema de referência, então, ao invés de mudar, de fazer que quem tenha uma velocidade seja o objeto que emite, seja o objeto que recebe, então esse V é a velocidade do objeto que recebe dividido a velocidade da luz, que é a velocidade a qual viajam os fótons de luz, certo? Utilizando esse efeito e medindo as pequenas variações no comprimento de onda ou na frequência, eu posso determinar essa velocidade. Sabem quanto dá? Dá 29,8 km por segundo, que é a velocidade de translação da Terra. Esses dois fenômenos, aberração da luz e efeito Doppler, me permitem demonstrar que a Terra se encontra em movimento em relação ao Sol. Tem um movimento de translação ao redor do Sol. Terminamos nossa aula por aqui. Continuaremos ainda nesse capítulo discutindo mais coisas sobre a Terra e também sobre a Lua.